Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que faço companhia a você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que beleza é a palavra de Deus, que nos faz companhia, que nos guia, que nos ilumina e nos direciona a cada dia da nossa vida. É por isso que nós nos colocamos na presença de Jesus Palavra viva, palavra eterna, palavra de sabedoria, a palavra encarnada que veio para nos salvar, nos libertar e nos restaurar. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Pai amado, nos dê a sabedoria. Pai amado, nos dê a direção. Pai amado, nos dê o teu Espírito Santo para que nós possamos nos render a Jesus, palavra viva e palavra eterna, que o Senhor nos enviou para nos salvar e libertar. Pai amado, nos dê agora submissão à palavra, para que possamos agora mergulhar nela e dela colhermos os melhores frutos para a nossa vida. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, na bênção e na graça do Senhor nosso Deus, vamos permitir que a palavra de Deus agora possa nos direcionar. Vamos abrir sua Bíblia aí, por favor, Bíblia aberta para juntos meditarmos, mergulharmos, enquanto é importante que os nossos olhos estejam aqui direcionados na palavra. Então, livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo de número 8. Vamos lá? Deuteronômio 4, versículos de 1 até o versículo 8. Então você anota aí, Deuteronômio 4, versículos de 1 a 8. É assim que diz a palavra de Deus ao nosso coração. E agora, Israel, ouve os preceitos e as normas que eu vos ensino, a pôr em prática, para que vivais, e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescenteis à palavra que vos ordeno, e nada dela tirareis. Guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Aqui, meus irmãos, está uma espinha dorsal da relação de Israel com Deus, da nossa relação com o Senhor nosso Deus. Então essas palavras têm que ser ouvidas com bastante atenção. Então, e agora Israel ouve. E agora Israel escuta. E agora Israel presta atenção. E agora, Padre Roger. E agora, meu irmão, agora minha irmã, ouve. Porque a gente tem uma dificuldade enorme de ouvir, meu Deus do céu. Perdoe-nos, Senhor, porque nós somos muitas vezes não só surdos, não. Pior do que surdos somos muito barulhados, estamos cheios de barulhos dentro de nós e essa confusão mental, sentimental, dos pensamentos causam essa tremenda confusão. Mas é preciso agora parar para escutar. Escutar as normas e os preceitos que o Senhor nos ensina para que coloquemos em prática. Porque aqui tem um princípio, para que coloqueis em prática, para que vivais. Para que tenhamos a vida. Todo mundo quer ter vida, quer viver bem, quer viver mais. O segredo da vida está aqui. É preciso, eu quero viver. E desculpa, eu não quero viver só essa vida aqui na Terra. Primeiro eu quero vivê-la. Mas eu tenho certeza que você, que nós queremos viver a eternidade. Porque o nosso Deus é eterno. Nós queremos participar da eternidade de Deus. E para isso é preciso ter vida e a vida agora. Então qual é o sentido da vida? É ouvir os preceitos e colocá-los em prática. Você vai se recordar comigo, porque aqui tem que fazer memória da palavra atualizada, porque Jesus é a palavra eterna de Deus. Quando os judeus lá da sua época se aproximaram para dizer: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem. Está vendo aqui a importância de ouvir as minhas palavras e as põem em prática. Primeira coisa é que muitos não ouvem. Há todo mundo, há um mundo, ou o mundo todo,
surdo, atônito, perdido, confuso. A gente escuta tudo em casa, é celular ligado, os smartphones, com as redes sociais, com televisão, com isso, com aquilo, com inquietações, com problema e tudo mais, mas aí não escuta. Então, primeiro é preciso escutar, depois deixar-se ensinar aquilo que eu vos ensino. Eu fico olhando para Jesus, a grande missão de Jesus era ensinar aquelas multidões. E Deus nos ensina como viver. Agora, o bom aluno é aquele que coloca em prática aquilo que está aprendendo. Para quê? Para que tenhais vida e para que entreis e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus, está dando a nós. O Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus amoroso, que Deus bondoso, que Deus cuidadoso. Oh Deus, que bênção. Até redundante falar, mas Deus é a potência de toda a bênção. Agora, não acrescente nada, porque a gente é cheio de poréns. Porém, Senhor, quando der eu vou escutar. Porém, quando for possível. Porém, quando eu tiver tempo. Não põe porém, não põe essas vírgulas, não. Para escutar e colocar em prática. Não acrescenta, não tira, não inventa, não. Guarde os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Porque os vossos olhos viram o que o Senhor fez contra Baal-Fegor. Todos os seguidores de Baal-Fegor, o Senhor vosso Deus os exterminou do meio de vós. Vós, porém, que aderistes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis todos vivos. Vede, eu vos ensinei preceitos e normas, conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que entrareis, para delas tomar posse. Guardai-vos e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e inteligência aos olhos dos povos. Essa aqui é toda a diferença. Porque alguns acham que a diferença é o conhecimento que eu tenho, é a beleza que o outro tem, é o bem material que o outro tem. Não é essa a diferença, porque a beleza passa, a inteligência cai, os bens materiais perecem. A diferença está aqui, em guardar e praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Isso aqui é uma ordem, isso aqui é um preceito, isso aqui é um princípio. Versículo número 6. Guardai-vos e praticai-os. Deuteronômio 4, versículo 6. Guardai-vos e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e inteligência aos olhos dos povos. Quando fala dos povos, é porque ali estarão outros povos, porque nós estamos diante de outras pessoas, diante de um mundo que muitas vezes não dá luz e nem voz, nem vez e nem voz ao que é de Deus. E é o nosso testemunho de vida, um testemunho coerente de vida, que faz a diferença, que transforma as realidades, que muda as situações. Não são, meus irmãos, os nossos conhecimentos evangélicos. Você está entre uma pessoa que diz saber tudo de Deus, mas não dá testemunho. E aquele pequeno que muitas vezes nem conhece bem a Bíblia, mas vive o amor, quem é que edifica? Que dá o testemunho, quem é que edifica? Que tem humildade no coração. Às vezes a gente, porque eu sou da igreja, porque eu estou lá, porque eu rezo 1000 Ave-Marias, mas fala com uma soberba, fala com um sentimento de grandeza. É aquele humildemente que se esforça para colocar em prática a vontade do Senhor. É esse que brilha diante de Deus. Ao ouvirem todos esses preceitos dirão, de certo, sábia e inteligente é esta grande nação. Com efeito, que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos.
E que grande nação tem preceitos e normas tão justas como toda esta lei que hoje ponho diante de vós? Aqui tem duas coisas para encerrar e contemplar, né? Então, por favor, coloque esse princípio aí, é princípio do versículo número 7. Tem dois princípios aqui no único versículo no 7. Aliás, desculpe, um princípio no versículo 7 e a continuação é do princípio no versículo 8. O 7 e 8 é uma bênção. Primeiro, quem é a nação, quem é o povo que pode se gloriar, se vangloriar de ter um Deus como temos um Deus tão próximo de nós? Sim, todas as vezes que nós o invocarmos, Ele está no meio de nós. Olha, Deus está aqui, está no meio de nós. Estou reunido no nome dEle e o Deus de Israel, nosso Deus soberano, poderoso, aquele que tudo criou, Ele está no meio de nós. Então essa é a grande graça da vida. Nós temos um Deus que caminha conosco, um Deus que anda ao nosso lado, um Deus que nos escuta, um Deus que nos direciona. Porque mais do que escutar, Ele nos escuta, porque Deus não é surdo. Agora esse Deus nos dá a capacidade, se eu sou humilde, também para ouvi-lo, também para escutá-lo. Mas qual é a grande nação, meu irmão, que tem preceitos, que tem normas tão justas como essas que o Senhor Deus nos dá? Desculpe, eu sei que tem normas, preceitos da sociedade, mas elas não têm a sabedoria, se não são guiadas pelos preceitos divinos, pelos mandamentos divinos. O mandamento do Senhor nosso Deus é o mandamento da vida. É a vida em abundância que nós queremos. Por isso, coloquemos em prática os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vamos trazer aqui para essa mesa da palavra, para esse banquete da palavra, o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo 4 do livro do Deuteronômio, especificamente essa perícope que hoje estamos estudando, ela nos elucida para que serve a lei. A lei entendida aqui, nesse caso, como decretos mesmo, tanto que é dito leis e decretos, né? Um decreto mesmo. Ela funciona como uma espécie de constituição que o povo deve vivê-la dentro da terra prometida. E nesse caso, nós vemos a trajetória do deserto e a entrada na terra prometida como sendo uma espécie de estágio e depois a realidade concreta que se vai viver. Então o povo vai ser experimentado no deserto para que quando chegar do lado de lá possa assumir plenamente aquilo que é a lei e que é o decreto. E aqui é importante a gente saber separar, porque nós estamos diante de um texto muito complicado, não esse, mas o que corresponde à lei e decreto, que é exatamente concepções do próprio tempo. Eles não tinham outros escritos que não esses. Então eles misturam as coisas às vezes, onde certas leis que são civis aparecem com uma conotação religiosa, questões que são religiosas às vezes adquirem um imperativo muito civil, e por isso é importante separar bem as duas coisas aqui. Nós costumamos fazer isso no campo de estudo da Sagrada Escritura, relevando aquilo que é temporal, ou seja, que é próprio da situação onde vivem, e aquilo que é inspirado para aquele momento, mas que pode ser transladado para outras situações. Tipo, a fidelidade a Deus é um conceito que vale o tempo todo, inclusive, que eles devem exercer ali a justiça de uma maneira distributiva, inclusive, vale o princípio do amor, de amar primeiro a Deus e depois, vale todos os 10 mandamentos, só que depois, quando nós vamos para um contexto daquilo que não vale, nós vamos encontrar leis que são totalmente leis de Estado, leis de governo daquele tempo. Então, não é lícito, por exemplo, apedrejar alguém, e a lei previa isso. Naquele tempo, era o máximo de compreensão, mas veja que já tinha um mandamento que dizia que não podia matar. É porque eles não sabiam como que se podia punir outra coisa, não tinham ideia de como fazer. À medida que os tempos evoluem, aquilo que é lei civil, que são coisas bem temporais, elas podem ser adaptadas, enquanto existe uma outra coisa que a gente chama de lei, de direito divino, que então isso é a alma, que é o que a gente importa para a gente mesmo, desse livro do Deuteronômio, entender o que corresponde à vontade de Deus. Como executá-la, esse como é mutável. Agora, o que? Não.
separar essas duas coisas para a gente não fazer confusão e não se apegar a tudo, imaginando que a casca da banana seja tão comestível quanto o seu miolo, coisa que na verdade aqui realmente não é. Dá até para comer, mas o sabor não é o mesmo. Ah, Senhor, nosso Deus, quem é a nação que pode se gloriar de ter um Deus tão grande, tão justo, tão soberano, como é o Senhor nosso Deus? Quem é o povo que pode se vangloriar de ter leis tão justas, tão sábias, como a lei que o Senhor nosso Deus nos dá? É por isso que o nosso coração te louva, bendiz, agradece, dá graças ao teu nome poderoso, grande e santo, por tudo que o Senhor realiza, faz no meio de nós. Ah, Senhor nosso Deus, como sois grande, Senhor, como sois digno, Senhor, de todo louvor, de toda exultação, de toda exaltação, porque só o Senhor realiza prodígios e graças no meio de nós. Senhor nosso Deus, ao teu nome o poder, a honra, a glória para sempre. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos dê a graça de ouvirmos todos os dias sua palavra e colocarmos em prática. Esta é a sabedoria da vida. Deus abençoe você e eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.